Olá! O que fazer quando a realidade nos atropela e nos obriga a mudar totalmente o rumo das nossas vidas? Como enfrentar esse processo quando reinventar-se é necessário? Sobre esse tema eu converso no programa de hoje com a psicóloga Matilde Guedes. Bem-vinda, Matilde! Obrigada. Prazer recebê-la aqui. Prazer estar aqui com você. Matilde, existem muitas situações na nossa vida a que todos nós estamos expostos que podem acontecer e mudar radicalmente o rumo que a gente já tinha traçado, né? E aí, de repente, não dá. Reinventar-se faz parte do viver? Opa, bom. Sim, não só faz parte do viver, mas como é muito bom ter esta consciência e essa necessidade, principalmente nas situações que você traz aqui, dizendo de situações que não estão bem ou assim vai. Então, é necessário, né? E é possível. Temos dentro de nós o potencial, né? Para desenvolver, para ver, né? E seguir. O viver é isso, né? Existem situações que são muito piores, né? Por exemplo, uma doença que possa incapacitar, né? Uma situação financeira que deixa a família no zero. Acontece da pessoa ficar assim perdida num primeiro momento? O que é natural a pessoa sentir nessa primeira fase, assim? É natural, né? Natural, e eu diria necessário, esta consciência, né? Porque quando estamos perdidos, nos sentimos perdidos, temos o ímpeto ou a situação de ter crítica sobre isso. Agora, frente a um imponderável, alguma coisa que surge, é claro que eu estou perdido, né? Então, não só natural, como necessário, né? E quando consegue, quando pode, né? Que tenha a força, dar uma parada, né? Poder respirar e olhar de fato para os fatos, né? E como que eu vou encarar isso, como eu vou fazer, né? Porque você traz claramente a situação de grandes perdas, né? Né? Então, quando não podemos mudar a situação fora, o importante é olharmos e mudarmos a atitude interna. Isso é uma das coisas que nos traz a força, né? E nos traz a possibilidade de... Gente, e ela está falando de experiência, porque Matilde já passou por várias mudanças radicais na vida, né, Matilde? Conta para o nosso público aqui um pouquinho dessa sua experiência, dessas 3 grandes mudanças da vida. Sim. Pontuamos como 3 grandes mudanças, mas que são mudanças naturais do viver, né? Primeiro, que eu sou imigrante, eu sou italiana, vim para o Brasil com 5 anos de idade, e isto foi uma mudança pensada e estruturada pelos meus pais. Então, aonde mudar no sentido de não entender nada, não conseguir falar, não ter amigos, deixar tudo para trás, né? Mas isso foi feito com a criança. Quando crianças mudam ou quando tem alguma coisa, vivem situações difíceis, né? A criança se é protegida pela fantasia, mistura fantasia com realidade, então pode suportar melhor. Pegando esse aspecto, né? Quando aprendi sobre movimento de rotação e translação, isso logo na escola primária, foi uma grande aprendizagem. Aprendi que a Terra girava, né? Em torno de si, em torno do Sol e tal. Eu passava tardes num gramado perto de casa, esperando que, se eu fosse esperta o suficiente, a Terra ia girar, né? E eu ia terminar em cima da casa dos meus avós. Na Itália? Na Itália. Aí eu ia dar o pulo certeiro, ia lá, dava um beijo, ficava um pouco com eles, tal, e depois de alguns dias que eu já estivesse lá, eu ia de novo dar o pulo certeiro e voltar para minha casa. No Brasil. Isso. Então, isto me trouxe, me permitiu viver muito tempo. Fui crescendo com coisas sendo possíveis, né? E, de repente, cresce, sai disso. E é muito bom.
Eu soube que quando você veio para cá, você tinha um amigo, né, no bairro, um único amigo. O primeiro amigo no bairro que você morava. Conta um pouquinho dessa experiência, porque os amigos fazem falta, né? Quando você muda assim. Muito, em todas as idades, não é só falando da criança, muito fazem falta. Não entendia nada de português, né? E a minha língua, nós somos em 3 irmãos, né, com os nossos pais, pai, mãe, nós falávamos mais o dialeto modenese do que propriamente o italiano, mas não entendia nada. E o bêbado me entendia. Ah, então seu amigo... O bêbado da rua me entendia e eu entendia. E várias situações que minha mãe permitia que ficasse lá conversando com ele, né? Porque eu estava tendo alguém com quem conversar. Né? E isto também é uma coisa que me marcou muito. E aí cresci, fui me transformando esta pessoa adulta. E mais recente, em 1991, eu sou psicóloga de formação, já era psicóloga, tive internamente... pela morte de um dos meus irmãos, que era um dos diretores da empresa, nós tínhamos uma empresa familiar, pela morte dele, tive a força e o sentido mesmo de vir para Itu e arregaça a manga, perdi a condição de irmã, porque eram os 2 irmãos, mas perdi a condição de irmã, arregaça a manga e vai. E por 20 e tantos anos... fui diretora, administradora junto com meu irmão e com minha cunhada, a viúva do meu irmão, que pudemos dar andamento e conduzir as coisas com muita dor no começo, com muita dificuldade, né? Mas pouco a pouco os amigos vão chegando também. Né? Isso eu estou falando de 91, onde o universo do transporte, era uma empresa de transporte, o universo do transporte era essencialmente masculino. E eu consegui encontrar uma mulher diretora de empresa que nos tornamos muito amigas, muito queridas, né? E ela foi me dando a força, né, nesse sentido. Mas eu imagino como deve ter ficado a sua cabeça, né? Sai do consultório de psicologia e vai para o mundo empresarial, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Muito difícil, e difícil essa percepção, onde a humana, a psicóloga mais acolhedora, em muitos momentos tinha que dar porrada na mesa e dizer não. Em muitas discussões e muitas coisas, é bastante difícil. Mas felizmente o senso era aquele: vamos cuidar, vamos nos cuidar. E a interação era uma coisa sempre muito gostosa, tal. E com as dificuldades, este muito gostoso dava a força de suportar. Depois, em 2012, vendemos a empresa, foi tal, e na época da venda eu estava muito ocupada, sempre muito, muito ocupada e tal. De repente, com a venda, eu fico desocupada. Outra situação. Mas isso, eu ficar desocupada neste momento, e aí? Aí foi a primeira vez, eu diria, ou uma das vezes, que eu senti dentro de mim, né, a chama do sentido da vida. Né? Neste momento, meu sentido é voltar para a psicologia. Aí voltei a estudar, estou me formando, estou me aperfeiçoando em logoterapia. Né? Que é uma linha da psicologia. Uma linha da psicologia. Né? O se reinventar nisso também é significativo e é bom falar disso, porque eu me formei em 1973, né? E toda a minha experiência era dentro da visão psicanalítica. Freud, né? Freud. Né? E depois de tantas mudanças que o mundo foi tendo, que o ser humano foi tendo, com tantas informações novas, não cabia mais aquilo. Né? E ganhei de presente alguém que conhece minha filha, que também é psicóloga, me deu, falou: Você conhece logoterapia? Não, tá. A hora que eu comecei a ler, né, Viktor Frankl, peraí, isso é pra mim. Né? Somos amigos de infância. Foi quando eu consegui entender muito da guerra dentro de mim, porque a teoria dele foi mais formatada e traz muito toda a vivência de campos de concentração, de guerra, 1945, e assim vai.
Hoje eu trabalho com isso, eu estudo isso, frequento congressos com isso. E sinto, voltando ao se reinventar, que a coisa está dentro de nós. Qual é o sentido da minha vida hoje? Entre tantas outras coisas, o sentido da vida hoje é continuar estudando e continuar trabalhando, atendendo e ajudando pessoas a encontrarem o seu sentido de vida. Muito bom, hein? É isso. Ô, Matilde, assim, quando acontece uma catástrofe na vida da gente, uma mudança assim radical, na sua opinião, é importante a gente falar sobre isso ou é importante a gente se encolher, digamos, se recolher, né, e pensar sobre o que está acontecendo? O que faz bem ou o que é necessário, né? Porque quando você diz de se recolher, se você fica só olhando para dentro, o mundo continua girando, continua acontecendo. E dentro da abordagem por isso que eu estou estudando, que eu estou me desenvolvendo, é muito mais importante o olhar para fora, e olhar qual é o meu sentido, encontrando este sentido, e passo a passo, devagar. Não pense em dar grandes passos, porque somos realmente humanos, e nesse sentido lentos, para ir tateando e sentindo o que é necessário, e tomando posse do que você quer, sem grandes pesos. O importante é não se judiar, não exigir muito, e ter a possibilidade de conversar, ter amigos, falar disso. Tem pessoas que entendem que quanto mais você fala, o problema fica maior. Você entende dessa forma? Não falo em lamento. Não é de se lamentar, não. É ter com quem trocar. Peraí, você já passou com dor de barriga numa situação que... Como é isso? E ouvindo sim, e trocando, formatando de uma maneira que te amplie o espírito interno, e o espírito, de poder ir achando teu caminho realmente. Agora, ficar só olhando e se lamentando, você não vai conseguir. Não dá, né? Não dá. Mas, Matilde, nesse ponto, então, os amigos têm uma função aí primordial, né? Na vida, os amigos têm função primordial. Na vida. Que o amigo pode ser o amigo irmão, o marido. O marido amigo é a coisa mais deliciosa. Dizer, cara, me escuta nisso. E vem a troca, vem... Mãe e filhos, o amigo na essência da doação para o outro, do ouvir o outro, estou com você, isso, né? Haja o que houver, estou com você. Eu não faria isto, mas te entendo que você queira fazer e possa fazer, estou com você. Então é muito do pacto. Há também umas situações, né, Matilde, que não são assim tão catastróficas da vida, né, mas são mudanças que às vezes a pessoa tem vontade de fazer, mas não tem muita coragem, ou está meio acomodado, né? Eu queria que você falasse um pouco também sobre essas situações em que as mudanças seriam bem-vindas, mas a pessoa não está muito aberta a isso. As mudanças seriam bem-vindas para esta pessoa. Ela tem consciência, que é diferente de eu perceber que o meu vizinho precisaria mudar, mas não. Porque se ela tem consciência, aí a coisa de poder conversar e poder falar, ou buscar uma orientação, ou falar com alguém do novo foco que ela tem, como é, como não é. Se munir, sabe, bem de estar munido de informações para saber é mesmo isso ou não. Porque às vezes também temos um desejo, quando você vai ver era furada. Não é neste sentido, é no sentido de saber, para esta pessoa é importante. Você percebe que há sentido nisso, vai. Ou tem pessoas que dizem, né, que tem muita iniciativa, mas não tem a terminativa, não é a acabativa, né? Isso também acontece, não dá para dizer amplo, no sentido geral, total. Mas dá para dizer que se percebe que quer, vai atrás.
vai atrás, se informa, né? Para também poder ir dando os passos lentamente, né? Mas uma coisa segura. E essa coisa tô bem aqui, não quero mudar, não acho necessário essa mudança. A pessoa tem o direito de não querer mudar também, né? Tá bem assim? Se tá bem, segue o teu ritmo com esta consciência de que tá bem. O tá bem, tem momentos que não tô bem também. Tá tudo bem, mas hoje acordei invadinho, não tá... É hoje, mas a minha vida está caminhando, estou satisfeita, é isso que eu quero. Então não preciso mudar só porque os outros querem, né? Isso é pior. Não, isso é importantíssimo, isso que você está... Importantíssimo. Não sei, neste senso de o que é a liberdade, sabe? Todos nós temos uma vontade de um sentido na vida e uma liberdade na escolha desse sentido, e ele é único, né? Intransferível, né? E só é autorrealizável. Ninguém pode realizar por mim, né? Muitas pessoas acreditam, bom, fulano é esquisitinho, mas deixa comigo que eu mudo. Não. Você pode falsear uma situação, mas o ser humano é único. Então, nisso de não tá bom assim, mas eu vou mudar, por quê? Porque eu quero ou porque alguém está me dizendo, cara, muda isso, muda aquilo? A partir do momento que a pessoa cai a ficha, a pessoa percebe que aquela roupa do passado não serve mais, não é? Então ela vai ter realmente que tomar um outro rumo. Quais aí os passos que ela deve seguir? O que é mais importante num primeiro momento? É esta decisão do não serve mais. E o que serve? Às vezes precisa ir para uma orientação de alguém, de buscar ajuda profissional mesmo para ver. Isso não me serve, o que serve? Então fazer uma pesquisa, ver, encontrar e trabalhar em cima disto. Porque não vem também de mão beijada, né? Uhum. Planejar, perseverar nesse planejamento, né? E dá para fazer sozinho? Tem pessoas que têm essa habilidade de dizer, vou fazer aqui como se trabalha em planilha de Excel quase, pá, e vai. Na sua maioria são pessoas que precisam buscar uma ajuda profissional, né? Precisam sentar com alguém, conversar, ver, né? E saber, né, que é a médio prazo. Nada vem rapidamente e nada vem tão facilmente. Às vezes você passa noites pensando, vendo, durante o dia, escrevendo, rabiscando, fazendo. O escrever é uma coisa boa, falando em escrever. Né? Então, tipo, ter um diário de bordo, nisso. Cheguei até aqui, planejei isso, fiz isso. E de poder ir vendo, até para ter anotações, para saber como foi a semana retrasada, focar esse tema. E te dá material para poder continuar seguindo. Às vezes a gente traça um plano de reinvenção, né, quando a mudança não é imposta pela vida, né, nesse caso. Então você, quero mudar de carreira, né, quero fazer outra coisa, largar esse emprego, fazer outra coisa, e você traça um plano. E às vezes aquele plano de se reinventar não dá certo, acontecem erros, desvios, né? Como é que a gente trabalha isso dentro da gente? Sabe o clássico dar um passo atrás? Dá um passo atrás. E não é de não estou falando de a técnica ou a regra ou é isso. Me veio naturalmente coisas pessoais. Dá um passo atrás e olha. Se você consegue identificar onde houve o erro, vamos retomar. Ou preciso de ajuda, sim. Quem pode? Pode ser, voltamos aos amigos, pode ser os pais, pode ser os filhos. E poder ir se reorganizando. Onde que eu caí? Sabe, qual foi teve erro ou não teve? Ou é isso mesmo? Porque tem isso, a gente acha que organizar, projetar, programar um plano só pode dar certo. Erro faz parte da vida, isso. Né? Então, é viável? É nesse que eu vou ficar ou preciso desviar para a esquerda, para a direita?
Que capacidades eu tenho de suportar as frustrações? Porque muitas vezes a capacidade de suportar a frustração é tão pequena que a mínima coisa já é tida como um erro. Não quero e não a perseverança disso. Então, não é um tema fácil esse de se reinventar e dizer a regra é essa. Não tem regra, não tem receita. Tem isso que podemos estar fazendo aqui, falando para nos olharmos internamente e ajudar, sabe, quem está nos ouvindo, quem está nos vendo, tal, a se reolhar, né, e ver, né, como dá para andar. E ver que é difícil mesmo. E que os erros fazem parte da vida, né, Matilde? Uau! Se perdoar por alguns erros no caminho, algumas falhas que você possa ter feito nos seus planos, acho que faz parte aí desse processo, né? Você me jogou para uma coisa bem doméstica. Quando se queima aquele prato de comida que você está fazendo, que está ficando delicioso, aquela receita deliciosa, e de repente alguém te distraiu alguma coisa, você esquece. Deu errado. Deu errado. É uma frustração violenta. Nem fale. Isso. Você está esperando alguém para o jantar, isso, né? Aí, mas vem às vezes a capacidade de transformar. Então, há sempre uma possibilidade. E o viver é isso. Há sempre uma possibilidade. Doído, muitas vezes muito doído. Principalmente quando se fala em situações que a vida nos tira coisas tão importantes. Como que eu vou olhar para aquilo se eu não sei o que fazer? Então, quando não é possível o externo, aí precisamos fazer a mudança interna. Matilde, nessa sua vida aí cheia de situações que forçaram a se reinventar, eu acredito que tenha tido vários momentos aí em que você teve que fazer um desvio de rota, ou que possivelmente tenha errado em alguma coisa e tenha se sentido assim triste por ter cometido um erro, né? E teve que repensar tudo isso. Conta pra gente da sua experiência. Opa, foram muitas. Muitas? Foram muitas. E a coisa de... A primeira mudança, onde os pais foram os responsáveis, eu acho que eu vivi, me ajudou muito a fantasia, me ajudou muito a crescer a família, o aconchego, tranquilo. Da segunda vez, quando eu, por uma fatalidade da vida, tive que assumir, tive no sentido de, foi natural assumir, junto com meu irmão, e depois com a minha cunhada, a direção da empresa, onde juntos fizemos belos pactos, belos trabalhos de enfrentamento de toda a situação. Mas nessa mudança, principalmente nos primeiros anos, é que eu descobri que banheiro foi feito para chorar. É onde... Grande descoberta. Gente! Onde em muitas coisas difíceis, de ter que tomar decisões, de ter que fazer, e de dar uma saída para precisar dar uma chorada, e com a necessaire do produto de dar um jeito no rosto, dá na um saída. Depois. Isso, um upzinho e vamos. E foram muitas as situações, né? Que eu não sei se chega a ser de arrependimento, que você coloca como arrependimento, não é de arrependimento, né? Mas é da constatação do como é difícil o viver, né? E como é difícil enfrentar o que eu estava enfrentando. E finalmente, de comum acordo, resolvemos vender. Quando saí da empresa, depois do período da venda, de tudo, onde eu vivia muito ocupada, foram 20 e tantos anos de uma mulher muito ocupada, de repente eu fiquei desocupada. Aí foi difícil. E o que eu vou fazer agora, né? Isso. Então foi aí que eu voltei para a psicologia naturalmente, isso veio naturalmente, quer dizer, era o meu legado mesmo. Sentido de vida. Isso. E aí que eu conheci a logoterapia, fui para minha terapia, me desenvolvi, voltei a estudar. E hoje eu sinto, né, que faz sentido, e admiro uma fala do Viktor Frankl, que é o criador da logoterapia, que ele diz: eu encontrei o meu sentido de vida, ajudando os outros a encontrarem o seu sentido. Que lindo. Isso. Então a prepotência minha de dizer, assim como o Viktor, mas é uma coisa boa,
de voltar a estudar, de voltar a frequentar São Paulo, o agito, né? Claro, eu sou sempre a mais velha de todos os grupos que eu já fiz, tá? Mas não tem problema, faz muito bem. Então teve muitos momentos, sabe? E teve momento nesta última fase de um vazio existencial muito grande, tipo, que aquilo eu tinha, acabou como é, tal, né? E por sorte tive um bom amparo, vamos cuidar, e hoje eu me tornei esta mulher com todas as fases e com todas as dificuldades. Me tornei essa mulher que sou hoje, que tenho garra e gana para ir em frente. Agora, Matilde, existe sempre aquela situação assim, tá? Eu me reinventei dessa forma, mas as pessoas ao meu redor não curtiram a minha reinvenção. Estou satisfeito, é isto que eu quero, vou me reapresentar. E é difícil se reapresentar para alguém que convive conosco, convive com aquela que era. Então é um período de realmente de se reapresentar e mostrar, ou pelo menos sentir, nem tanto mostrar, mas o sentir o quanto tá bom para mim isso. Vai demorar para você me receber diferente? Pode até demorar, pode até ser que não receba da mesma forma, tal. Mas o que vale muito é se considerar o ser humano como único. E o teu sentido de vida, dessa busca da reinvenção, é única. Ninguém pode fazer por você, né? E ninguém pode sabotar por você. Se você está inteiro nisso, vai em frente. Matilde, para encerrar, deixa um recado para o nosso público, quem está aí naquela fase ali de meio até atordoado porque entrou numa mudança radical da vida, ou está pensando em fazer uma mudança, né, uma reinvenção da sua vida. Deixa um recado seu, de experiência própria. Eu acho mais importante plagiar o Viktor Frankl. Trazer o Viktor Frankl. Para quem está vivendo tudo isso, né, seja nas dificuldades, seja como está se reinventando, buscando se reinventar, é simples. Enquanto há vida, há esperança. E, mais do que isso, estou junto com isso, quase almanaque, mas qualquer busca, ou qualquer tentativa, ou qualquer desejo novo, ou angústia, pergunte para quê. Na vida o que importa é para que eu estou vivendo isto. Porque nós estamos muito habituados a ir no porquê. Porque isso, porque lá atrás, porque aqui. Não. O ser que você é hoje, a pessoa que é hoje, tem este ímpeto de mudanças, para quê? O que eu quero? Como eu vou usufruir isso? Que troca eu vou ter? E ninguém diz que é fácil. É complicado. Isso é bom deixar bem claro, né? É complicado, mas é o que somos seres viventes. Estamos expostos todos, né? Uhum. Matilde, que papo bom! Delícia! Que coisa boa! Bom. Olha, só faltou o café aqui hoje, né? Que coisa boa! Muito obrigada, viu, pela sua presença e toda essa experiência de vida e profissional que você nos trouxe hoje. Obrigada. E obrigada a você que nos acompanha aqui pela ITV ou pelo YouTube. Curta, comente, dê um like e inscreva-se no nosso canal. Semana que vem eu tô de volta. Beijo no coração. Até lá. Obrigada.